Para tudo a polícia tem um procedimento operacional padrão. Até para a situação do policial que está em folga e se depara com uma situação criminosa, como ele tem que atuar, que é imediatamente pedir reforço, tem um procedimento operacional padrão. Tem o procedimento operacional padrão para a utilização do equipamento de incapacitação neuromuscular. Então, para tudo tem um procedimento operacional padrão. Quando a gente começa a ver reiterados descumprimentos desses procedimentos, a gente vê que há, de fato, transgressão disciplinar, a falta de treinamento. Então são coisas que chocam, acho que todo mundo, chocam vocês, chocam a gente também, a gente fica extremamente chateado com isso, extremamente triste. Agora, o que nós temos que fazer? Olhar para frente, ver como é que a gente vai atuar para impedir que essas coisas aconteçam. A gente fica se perguntando, poxa, eu não posso ter um discurso que é de prestígio à corporação, que é uma boa corporação, e é bom que se diga isso, é uma boa corporação, uma corporação bicentenária, é uma corporação que presta um bom serviço à sociedade, é uma corporação que tem excelentes profissionais, que tem gente que investe muito na sua formação pessoal, que tem gente que se dedica. É uma corporação, são casos e casos, por exemplo, de sequestros que são frustrados, onde as vítimas são liberadas, salvas, né, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum problema. São crimes que são frustrados, são apreensões de drogas. Ontem a gente fez a maior apreensão de cocaína da nossa história, e aí é um trabalho de inteligência. Existe o trabalho de inteligência que está sendo feito sobre a lavagem de dinheiro na questão dos combustíveis, né, e parceria com a Secretaria de Fazenda. Houve um trabalho que resultou, por exemplo, na operação no centro de São Paulo, no ecossistema criminoso. Houve trabalho nas empresas de ônibus. A gente está entrando onde a gente tem que entrar. E é óbvio, quando há esses casos, isso mancha demais a instituição, isso agride a gente, e aí é hora de ter humildade, tem alguma coisa que não está funcionando. O discurso de segurança jurídica, né, que a gente precisa dar para os profissionais da segurança pública, os agentes de segurança, para combater de forma firme o crime, não pode ser confundido com salvo-conduto, para fazer qualquer coisa, para descumprir regra. Isso a gente não vai tolerar. Então tem uma hora que a gente tem que chamar a corporação, peraí, o que está acontecendo? Vamos redesenhar isso aqui. O que a gente precisa fazer em termos de comparação com outras polícias do mundo? O que a gente tem que fazer em termos de intercâmbio? O que a gente tem que intensificar em termos de treinamento? O que a gente tem que fazer em termos de reciclagem? O que a gente tem que fazer em termos de incorporação de novos equipamentos? Compra de mais armamento não letal? Incorporação de mais câmeras? Você pega, por exemplo, a questão das câmeras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa, né? E tentar trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia. Então vamos conversar, eu já tenho feito essa conversa, né, com a polícia para ver o que a gente pode fazer. Então, a punição exemplar para esses que transgridem. Então, hoje nós houve o pedido pela Corregedoria da prisão preventiva do elemento, né, do soldado que atirou aquela pessoa na ponte, que é uma coisa inaceitável. Ele já foi conduzido à prisão, então está no presídio militar, no Ramon Gomes, vai ficar preso, vai ser expulso da corporação, não tenha dúvida disso. Né? Sobre essas câmeras que o senhor está falando, até amanhã o governo tem que discutir o Sim. Supremo, né, sobre como é que é esse novo contrato. E essas novas câmeras trazem a possibilidade do policial arbitrar se ele vai gravar ou não o trabalho. Isso não facilita ver se há excesso ou não? Como é que o governo vai agir? Vamos lá, primeira coisa, procedimento da própria polícia, né? Então o policial vai entrar em operação. A ideia de ter a intermitência na gravação é que existe em outras polícias do mundo também, nós não estamos inventando nada, então a gente procurou os padrões de comparação. A ideia é fazer com que o policial acione a câmera quando entre em operação. Além disso, você tem os mecanismos de acionamento remoto, por exemplo, via Copom. O Copom vai poder acionar as câmeras. Houve uma ocorrência, o próprio Copom vai fazer o acionamento. Você vai ter o acionamento por Bluetooth, onde você pega profissionais que estão numa mesma área de ocorrência e faz o ligamento automático. Não é a nossa ideia, de maneira nenhuma, fazer com que a gente afrouxe a política. E outra coisa, a gente inicia agora um período de testes, começa dia 10 de dezembro.
Enquanto a gente não estiver seguro com relação à tecnologia, a gente não descontinua as câmeras que existem, que estão funcionando. Então, elas vão continuar em operação e só vão deixar de entrar em operação paulatinamente. Você só vai haver essa substituição gradativa à medida que a gente estiver muito confortável com a nova tecnologia que está chegando. Como eu falei, a gente não pode achar que eu estou querendo afrouxar o programa, porque lá atrás eu tinha uma visão errada, equivocada, porque eu admito, estava errado. Eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras. Que eu mudei absolutamente a posição e que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né, que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. Quando houve a operação no centro, por exemplo, eu estava no Copom assistindo em tempo real a ação dos policiais, por exemplo, na favela do Moinho, pelas câmeras dos policiais. Então, eu estava vendo a transmissão com o Ministério Público do meu lado. Né? Então, a nossa ideia é fazer com que vocês possam acompanhar os testes também. Eu acho que todo mundo tem que estar seguro com relação à tecnologia que a gente vai empregar. Veja, a gente tem que acompanhar a evolução tecnológica, então eu estou falando de uma câmera que já funciona como radiocomunicador, que facilita a operação do policial, que não vai ter que usar radiocomunicador e acionar a câmera ao mesmo tempo. Se ele esquecer de acionar a câmera, tem um acionamento remoto. E a gente vai testar todas essas funcionalidades, porque se a gente não estiver confortável, ela não entra em operação. Até todas as funcionalidades estarem desenvolvidas para que dê essa segurança para nós.